Muito bem-vindo a esse vídeo. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dos riscos do desenvolvimento de software, eh, talvez sem muito conhecimento ali do que está fazendo, né? Tem um projeto bem legal aqui que eu estou compartilhando com vocês, que é o DVWA, então uma aplicação em PHP, e ela exemplifica muito as possibilidades de ataque de um site, de uma aplicação web, né, com base no ASP Top 10. Então, para quem não conhece aí, o ASP Top 10 ele pega as principais vulnerabilidades, né, as mais atacadas, as 10 mais atacadas, e eles categorizam ali, né, então 2017 a 2021, quais são as vulnerabilidades mais atacadas ali ao longo do período, né, de que eles fizeram a análise. E o DVWA ele traz essas vulnerabilidades, as possibilidades de ataque com níveis de criticidade, né? Então nível baixo, médio, alto. Então é bem legal essa aplicação, eu gostaria de exemplificar um pouco. Então para você que é desenvolvedor, para você que trabalha na defesa aí das aplicações da sua empresa, a importância que tem em se utilizar de ferramentas, né? Porque muitas vezes é, teu código pode ter uma vulnerabilidade, mas como que a gente mitiga isso? Colocando um Web Application Firewall na frente, enfim, rodando ferramentas para detecção dessas vulnerabilidades e fazendo pen test, obviamente, né? Que é uma parte bem interessante. Eu vou mostrar algumas das ferramentas aqui utilizadas. Então, a primeira delas é o container, né? O container facilita muito aí para você que é desenvolvedor, faz pen test. Então, tem uma das aplicações aqui, a gente usa o Docker. Então, estou com o Docker aqui instalado na minha máquina, né? Baixando essa aplicação aqui, que é a DWA direto lá do, do site do Docker Hub. E aí, em poucos instantes, a gente tem a aplicação rodando aqui localmente, tá? Já está rodando aqui na minha máquina a aplicação. Segunda coisa que a gente vai fazer é colocar uma ferramenta de proxy na máquina. Então a gente tem o Burp Suite, bem interessante, né? A mais utilizada aí, e tem o Zap Proxy. O Burp tem a versão Community disponibilizada, né? Ela vem com algumas limitações, a versão paga ali é incrível. E eu gosto de usar o Zap também, né? Tem algumas praticidades ali, então uma ferramenta interessante. Vou mostrar para vocês como explorar algumas das vulnerabilidades do ASP Top 10 nessa ferramenta, tá? Então, no Zap aqui, proxy, a gente vai configurar, por exemplo, a seção HTTPS, né? Então, eu vou vir aqui, então venho aqui em Network. Se eu for fazer um ataque numa aplicação web, então eu venho aqui em Server Certificates, vou pegar esse certificado, vou fazer o download dele aqui, vou salvar e vou importar nas minhas chaves roots, né? A segunda etapa ele já vem aqui, o ZAP, ele já roda na porta 8080 por padrão, tá? Então o que a gente vai fazer? Ele já está na porta 8080, eu vou instalar aqui o meu Firefox. Então, no meu Firefox, eu coloquei esse plugin aqui do FoxProx. Então, no FoxProx aqui em Proxies, eu salvei o Zap para o meu local na porta 8080. Tá? Então, ele vai direcionar ali todo o tráfego para 8080. Então, quando eu der um localhost aqui para acessar a minha aplicação do DVWA, ele já vai aparecer, né, a aplicação rodando pelo Zap aqui. Ó. Então, o Zap Proxy ele já detectou a aplicação rodando.
Tá, então ela já carregou aqui o DVWA, tá? Então tudo que eu acessar na minha página aqui, ele já vai carregar lá no Zap Proxy. O DVWA ele vem com usuário e senha, né? Como mostra no site do Docker Hub, admin password. Tá? Então, quando você instalou aqui, ele não tem o banco de dados configurado, você vai dar um create database aqui, e aí ele pode vir aqui fazer o login novamente, tá? Então, quando você logar novamente aqui, ele vai carregar aqui os menus com o OASP Top 10, né? As aplicações aqui, as vulnerabilidades mais atacadas em aplicações web, tá? E aqui também a gente tem como configurar os níveis, tá? O legal do Zap Proxy é que ele te dá aqui a vulnerabilidade, tá? E ele te dá alguns exemplos também aqui de como não ser atacado, né, nessa vulnerabilidade. Então ele te mostra como me proteger dessa vulnerabilidade. Então ele vai colocar para vocês aqui alguns exemplos, tá? Vou alternar a tela aqui para o Zap, para a gente ver um pouquinho de como que funciona essa aplicação aqui, tá? Então eu carreguei, naveguei nas telas ali, ele já veio carregando aqui tudo que eu estava acessando ali, tá? Então aqui eu consigo, como funciona no Burp, eu consigo aqui fazer o envio novamente dos acessos, tá? Consigo fazer um fuzzing, consigo praticamente tudo que tem no Burp a gente consegue utilizar aqui também no Zap Proxy. Vamos começar então com a primeira vulnerabilidade, que é o Code Injection, tá? Vou alternar a tela aqui. Então a gente vai pegar aqui Comando Injection. Então eu tenho uma aplicação aqui que eu dou ping, né? Vamos pingar aqui o 8.8.8.8, tá? Vamos ver aqui se ele vai conseguir pingar. Respondeu lá, que é o DNS aí da Google, ok? Uma aplicação como essa, ela pode ter uma vulnerabilidade que eu consigo, junto desse comando, inserir um outro código para explorar esse servidor Linux. Tá? Então, como que eu faria? E você que é desenvolvedor tem que tomar cuidado e colocar formas de barrar ali aquilo que você não quer exceder no teu programa. Então, por exemplo, além do 8.8.8, eu venho aqui, coloco 2es comercial e eu quero dar um cat no etc passwd, que eu consigo fazer N situações, né? Então, um exemplo aqui de code injection, tá? Listei aqui o etc passwd. Então, uma aplicação que tem essa vulnerabilidade de code injection, tá, ok? Então, que é um exemplo, né, de uma aplicação que está facilmente explorada aí por um code injection. Temos também a possibilidade de um ataque de SQL injection, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui no Google e eu digito aqui exemplos de SQL injection, tá? Você vai achar uma infinidade aí. Vamos pegar no GitHub aqui. Tem muita coisa aí no GitHub com SQL injection, tá? Então vamos ver aqui, esse aqui trouxe aqui payloads. Aí, vou pegar aqui intruder. Então, tem exploit, aqui, SQL bind, MySQL, insert order. Então tem vários aqui. Você consegue pegar muito exemplo na internet aí de SQL injection, tá? Aqui também que tinha separado, tá? São exemplos mais comuns aqui de um SQL injection. Eu vou levar aqui para vocês essa página que a gente está do DVWA
e aqui o exemplo de SQL Injection, tá? Então aqui você lista ID de usuário, tá? Então ele traz ali esse ID do usuário. Então se a gente for nos exemplos aqui que a gente tem, ó, vamos pegar aqui, vamos ver se aqui, OR se passa. Esse não, tá? Como que a gente poderia explorar esse ataque aí, ó. Vou pegar assim, com aspas dupla. Também não. Vamos tentar aqui. Uma hora vai. Então aqui já trouxe, tá? Consegui listar aqui todos os usuários dessa aplicação. Perfeito? E aí eu consigo, com base nesses usuários, eu consigo tentar pegar a senha desse usuário. Então, exemplo de SQL Injection, consigo buscar aqui, ó, a versão do banco de dados, ó, tá vendo? Lá dentro do MariaDB, ele detecta, ele traz, né, a versão do banco de dados. E dentro desse nosso usuário, eu quero pegar aqui, tá vendo que ele coloca aqui em cima o ID, ó? Então, eu quero trazer, vamos ver aqui, o ID, a gente viu aqui que ele traz o 1, correto? Então tá lá ID 1. Então eu quero no banco de dados trazer aqui a senha desse usuário. Então eu vou lá, né, eu quero trazer user password e eu quero trazer a senha desse usuário. Então ele trouxe aqui, ó, listou todas as senhas no banco de dados desse usuário. Então vou pegar aqui o usuário admin. Muito provavelmente essa senha que está aqui, quem é da área de segurança, já sabe que é um MD5, né? Então o que a gente faz? A gente vem aqui na internet, MD5 decrypt. Tá fácil aqui, ó. Tá, então vamos pegar aqui o decrypt online do MD5. Eu jogo o texto aqui. Eu quero decriptar e eu vou jogar aqui do lado. Ele joga isso numa word list e ele trouxe para mim que a senha desse usuário é password. Tá? Então a gente conseguiu descobrir a senha desse usuário com uma vulnerabilidade de SQL Injection. Perfeito? Eu consigo também, a gente tem aqui brute force. Né? Então eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui, admin, então usuário ou senha incorreto. Tá? Agora a gente vai começar aqui a usar o nosso o nosso Zap Proxy aqui, porque eu capturei aqui a parte de senha. Então, eu consigo tentar repetir. Ó, passei admin e a senha digitei aqui 45678. Posso dar um enviar nesse comando aqui e ter a resposta. E a resposta foi que o usuário ou senha está errado. Tá? O que a gente vai fazer aqui nesse cara? A gente vai mandar um brute force para ele. Através do Zap aqui, eu consigo vir nessa aplicação aqui e eu faço um fuzzing, tá? Eu só quero pegar antes, deixa eu pegar nessa resposta aqui, porque no fuzzing a gente tem algo bem interessante que é para tratar o retorno do que ele está trazendo. Então eu vou pegar essa tag aqui, que ele trouxe usuário e senha incorreto, e eu vou colocar no payload aqui para ele tratar o retorno que ele está dando do payload. Então eu vou pegar, selecionar o texto que eu quero, vou colocar o fuzzing. Aí um ponto interessante aqui, eu vou adicionar a parte da tag do regex aqui. Usuário sem incorreto. Então, quando ele encontrar essa tag aqui, eu quero ignorar, né?
essa tag eu vou marcar ela. Quando vier uma resposta diferente disso, eu vou identificar, tá? No payload, eu tenho como passar algumas coisas. Ou eu posso digitar aqui, né, os exemplos de senha, ou eu carrego de uma word list. Então nós temos na internet bastante word list aí prontas de exemplos, né? Então vou pegar aqui um exemplo de word list das 10.000 mais utilizadas, top 10K, tá? Então ele vai ter aí vários exemplos de senha, 10.000 senhas aí, tá? Eu já fiz o download, eu vou mudar aqui para arquivo, eu vou entrar aqui na minha pasta de downloads, vou filtrar aqui pelas últimas, top 10K, adicionar e OK. Selecionado o texto que eu quero fazer, né, porque já descobriu que o usuário aqui, a gente poderia fazer alguns testes para descobrir o usuário. Talvez a tua aplicação ela coloque lá usuário não encontrado, né? Então nesse caso aqui ele respondeu corretamente, ele colocou usuário ou senha incorreto. Porque muitas vezes a aplicação ela te fala se é o usuário ou se é a senha que está errado, né? Então isso é um problema grave da tua aplicação, tá? Então eu já sei que o usuário é admin, passo do pressuposto aqui que é esse, tá? Testo com esse. Vou selecionar aquela variável, né, que eu quero trocar, que eu quero substituir e vou iniciar aqui a parte do fuzzing. Vou esperar ele concluir aqui, tá? Não vai demorar muito. São 10.000 ataques só. Quando a gente vai para um site com senhas fortes, esse é a última opção que a gente faria, né? A partir do brute force, porque poderia levar um bom tempo aí. E esse faz muito barulho numa aplicação monitorada, né? Porque o Apache lá, se tem um CIEM ou um AF na frente, ele já vai gritar ali que está tendo um ataque de word list, né? Dependendo da tua aplicação, das barreiras que você coloca ali, isso já seria facilmente detectado na tua aplicação, tá? Então eu estou mandando lá para essa página meu usuário e senha, terminou, perfeito. Então vamos ver aqui as possibilidades de ataque aqui que ele vai colocar. Então a gente já tem aqui logo de cara, ó, perfeito, um 200, e ele já manda, ó, o payload aqui, ele já manda, quando a gente clicar em cima desse cara aqui, aí quando eu venho para uma que a senha não é correta, ele vai colocar aqui para você usuário ou senha incorreto. Quando eu venho aqui, bem-vindo, password protect admin. Então ele já colocou aqui que deu um sucesso nessa aplicação. Eu volto para a aplicação aqui, admin password. Opa, acho que eu digitei errado aqui. Admin password. Bem-vindo. Então estou na área protegida, estou na área do admin, tá? Então aqui está um exemplo prático aí de ataque de word list. Uma outra forma de você tacar uma aplicação é explorando o XSS. Então, quando eu consigo inserir um código, fazer inserção de um código de um JS ali no site, né? Então a gente tem aqui também no Git exemplos de XSS, GitHub, vamos colocar aqui. Então, cross-site scripting, payload. Então aqui eu tenho uma lista de payloads de XSS, tá? Os mais utilizados aí, então consigo fazer um alert. Então o que o invasor ele vai tentar fazer ali? Ele vai tentar descobrir se aquele site tem uma vulnerabilidade de XSS. Então vou pegar aqui
um dos exemplos mais utilizados, né? Coloquei script alert 123. Se esse site tiver uma vulnerabilidade de XSS, ele vai fazer isso aqui que ele fez, ó. Tá? Ele exibiu o alert de XSS. Agora, qual que é o risco disso, né? Quando um site tem uma vulnerabilidade de XSS, o que eu consigo explorar? Então, a gente tem algumas das possibilidades aí. Quando o site tem essa vulnerabilidade, vamos imaginar um Facebook, tá? Então, imagina que o Facebook, na página de login, eles tenham essa vulnerabilidade. Eu consigo inserir um campo de usuário e senha ali no lugar, né? Fazer uma inserção. Então, a pessoa ela recebe um link, ela abre a página do Facebook real, só que ela insere um código junto. E ao invés dele estar digitando usuário e senha no site do Facebook, ele pode mandar esse usuário e senha para minha página. Vamos fazer esse exemplo aqui, tá? Estou usando o Linux aqui na minha máquina, o Windows, através do WSL. E aí eu vou abrir aqui o Netcat, né? Então eu quero dar um sudo aqui, nc-nlvp na porta 81, tá? Vou abrir aqui, vou ficar escutando a senha. Espera aí que eu estou digitando a senha do meu outro notebook. Legal. Então eu abri aqui uma porta, tá? Na porta 81. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para essa aplicação aqui, eu vou mandar aqui para ela uma tela de login, tá? Então utilize seu usuário e senha, tal. Só que o que eu vou fazer nesse code injection aqui? Eu vou mandar essa tela de login aqui, ó, username e password, lá para esse meu, para essa minha tela aqui. Então vamos imaginar que eu mandei ali por e-mail um phishing para essa pessoa, ela clicou e aí ele vai carregar a página lá do meu Facebook, da minha aplicação, do meu site, do meu banco, enfim. Tá, carregou a página, é a página real, o usuário viu ali aquele usuário e senha. Poxa, é a página da minha aplicação, correto. E aí ele vai tentar fazer o login dele ali. Vou colocar aqui a senha teste @123, tá? Então, vou colocar aqui usuário teste. Perfeito? Então, teste @123. E aí vamos imaginar que esse fosse o meu login e senha. E eu fiz aqui o logon na minha aplicação. Poxa, deu erro. Só que lá para o meu, né, para onde eu mandei aquela minha sessão, ele carregou o usuário e senha daquele meu site, tá? Então ele está aqui, ó, teste @123, tá? Ele coloca aqui quando é arroba ele coloca esse percentual 4, mas carregou aqui e eu descobri agora qual a senha do site, né, daquela pessoa. Então aqui é um exemplo de como que eu posso explorar uma vulnerabilidade de XSS. Essas são algumas das opções que nós temos de exploração em uma aplicação web, né? Que tem níveis aqui que a gente pode capturar e aí tem formas de você diminuir esses ataques, né? Então, colocando, ele dá alguns exemplos aqui na parte de usuário e senha, proteger o site de code injection, né? Então ele vai colocar aqui alguns exemplos de como eu posso mitigar esse tipo de ataque. E o próprio site aqui, ele te dá, ó, view source, quando eu venho aqui, ele compare todos os níveis. Ó. Então eu tenho aqui o nível de XSS impossível, tá? Então ele colocou aqui um anti-CSS
srf token, tá? Esse é o modo high, então a gente já não tem essa geração de sessão, perfeito? Então a parte média do ataque e o low, o nível baixo aqui, porque que ele está permitindo esse ataque, né? Ele não tem ali um parâmetro, né? Uma proteção de inserção de script aqui, que ele vai te permitir fazer um replace, trocar, né? Então ele está trocando aqui, ó, o que você manda naquele código, justamente para evitar. Mas aí tem um nível mais alto ainda, que ele faz o replace, ó, de todos esses. Então naquele campo não vai permitir digitar isso aqui. E aí tem um nível mais alto ainda, que além de fazer checar, ele vai checar a tua sessão, né? E ele vai validar aqui se você está indo para esse index PHP, e ele vai colocar um token da tua sessão. Então ele vai te colocando ali exemplos, isso ele vai ter para todas as páginas. Aí no finalzinho aqui, ó, ele vai ter os view sources e ele vai fazer o comparativo, e o legal é isso. Então, para você que está iniciando aí no desenvolvimento, aprender como você torna a tua aplicação mais segura e entende aí como um hacker ele explora a vulnerabilidade de uma aplicação web. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa desenvolver aplicações mais seguras para sua empresa, para o local onde você trabalha. Tudo de bom.